Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o batismo salva. Isso depende do que você entende por salvação. 1 Pedro 3,21 diz que o batismo salva. Só que não é a salvação da alma ali. Não é a isenção de uma pena judicial que o batismo salva. Não. Ele salva das coisas que nos cercam. É a salvação das coisas ao nosso redor. O batismo coloca a pessoa numa nova esfera de responsabilidade e de testemunho. E nós poderíamos dizer que a pessoa batizada, ela fica a salvo de ser uma pagã, mesmo que ela continue incrédula. Ao batizar alguém, você traz essa pessoa para dentro da grande casa da profissão cristã, mesmo que essa pessoa seja incrédula. Essa pessoa vai receber então sobre si o nome de Cristo e vai passar a ter responsabilidades quanto a esse nome. Num certo sentido, se essa pessoa permanecer incrédula, a sua culpa fica ainda maior, porque ela agora leva o nome de Cristo e nega Cristo na sua fé. Assim, quando Cristo voltar, os países cristãos, por exemplo, sofrerão maior juízo do que os países pagãos, sabia? China, o bloco árabe, a Índia, etc., terão menos juízo na vinda de Cristo do que toda a Europa e o Ocidente. O Ocidente se tornará habitação de chacais durante o milênio, o reino de 1000 anos de Cristo, enquanto que o Egito e a Síria, atual Irã, que hoje são países pagãos, serão abençoados juntamente com Israel e irão a Jerusalém para adorar. Isso está na profecia. Eu fugi um pouquinho do assunto, mas eu espero que seja para a edificação sua e de outros. A salvação pela fé, essa sim, é a salvação judicial. É Deus não lhe imputando o que você merece, não levando em conta o seu pecado, salvando você. É a fé que lhe é imputada como justiça. Isso está em Romanos 4. Leia Romanos 4 inteirinho para você entender. Você jamais entenderá o Evangelho da graça de Deus se você não entender a carta aos Romanos. Se você parar na lei do Antigo Testamento, você vai perder todo o resto. Se você parar nos Evangelhos, você recebe um bendito conhecimento da pessoa de Cristo, mas você não vai aprender nada sobre a igreja nos Evangelhos. Ou, se você aprender, são 2 versículos apenas que mencionam a igreja. Você não vai entender a Bíblia se você não for até as últimas revelações dadas por Deus para Paulo, que são relacionadas à igreja e também dadas a João nas coisas futuras do Apocalipse. Mas vamos direto à sua pergunta. Pela graça sois salvos por meio da fé, não do batismo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 9. A palavra de Deus afirma que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Obviamente, fé naquele que morreu na cruz, em Cristo, e na sua obra expiatória. Expiar significa, expiar com X, significa purgar, como quando você espreme uma ferida. Retirar o pecado que nos impedia de ter acesso à presença de Deus. Tendo isso em mente, pergunte a si mesmo: o que foi que Cristo retirou de você na cruz? Pronto, você já tem a resposta. A graça de Deus está disponível para todos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, fala 1 Pedro 5,5. Ser humilde é ser nada, é considerar-se nada diante de Deus. É reconhecer-se um lixo, um pecador perdido, necessitado de salvação e aceitar integralmente a graça vinda de Deus. É reconhecer que em mim não habita bem algum. É aceitar que Cristo morreu por mim, porque eu não poderia fazer nada a respeito. Se existir um átomo de confiança própria, de esperança numa autossalvação, de anseio por reconhecimento do que você tem feito, então não existe a humildade. Lembre-se, humildade nos fala de vazio, de rendição. Não existe a humildade que é exigida para receber a graça de Deus. Isso, se você achar que já é humilde o suficiente para isso, isso também não é humildade. Deus é um Deus que perdoa incondicionalmente, por graça. Deus não perdoa por barganha. Do tipo, se você fizer isso, eu te perdoo. Não. Se você reconhecer que Deus é um Deus de graça,
você vai aceitar o perdão completo que Ele oferece. E para isso que Cristo morreu. Ele não morreu como Tiradentes, um mártir, mas Ele morreu como um cordeiro substituto, sacrifício, substituindo o homem no juízo. Ele morreu por você, Ele morreu por mim. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o cordeiro inocente morto no lugar do pecador. Você aceita que Ele morreu no seu lugar? Você aceita que os seus pecados foram colocados todos sobre Cristo na cruz e que aquele corpo santo recebeu o juízo que você deveria receber? Você aceita isso? Você se reconhece incapaz de uma autossalvação? Você se rende à infinita graça de Deus e aceita o perdão gratuito que Ele está oferecendo a você nesse exato momento? Ou você acha que tem que fazer alguma coisa, tem que ser batizado, tem que frequentar uma igreja tal, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro? Então você não está confiando em Cristo para salvar você. Você está confiando nas suas próprias obras.